Fala pessoal, estamos de volta com mais um programa aqui na Red Invest, o seu canal de dicas do mercado financeiro. A gente criou esse canal, eu e o Fred aqui, o mago dos investimentos, para desmistificar o mercado financeiro, para descomplicar. Você sabia que somos menos de 4 milhões na Bolsa de Valores no país? E quando a gente busca por estado, o Maranhão tem menos de 50 mil pessoas investindo na Bolsa de Valores. Até porque tem muita gente que ainda tem receio, muita gente tem medo, muita gente diz, olha, quando a gente fala, Fred, que está investindo na Bolsa, que está fazendo investimento, por exemplo, a gente fala de algumas corretoras, como a gente não está recomendando nenhuma, mas eu vou citar aqui algumas, XP, Rico, Clear, BTG, as pessoas, é pirâmide. As pessoas já ficam com aquele receio e com aquele senso comum, afinal já existiu muito isso, infelizmente, aqui em nosso país. E o medo é natural, afinal, dinheiro é algo muito sensível. Tem gente que guarda aquilo, faz a economia ao longo da vida e não vai querer desperdiçar, não vai querer aventurar. E até para esse grupo de pessoas, existe uma possibilidade de entrar no mundo de investimentos. Sim, claro. Que é o que a gente chama de terceirizar os investimentos. O que seria terceirizar os investimentos, Fred? Seria fazer uma coisa que, na verdade, a maioria das pessoas que investem já faz. Na verdade. Porque você vai no banco, ou o cara vai te oferecer um CDB, o gerente, ou ele vai te oferecer um fundo. Na verdade, assim, a maioria das pessoas que tem dinheiro para investir, elas já compram cotas de fundos de investimento. Ou seja, elas dão dinheiro, botam dinheiro lá no fundo para que um gestor faça a gestão do capital para ela, ou seja, está terceirizando a gestão do capital dela. Isso é interessante, que agora eu lembrei que quando você vai no banco, o que mais te oferecem é CDB. Por que isso, Fred? A gente está falando dos bancos tradicionais. Porque o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, ele é basicamente o título que o banco tem permissão do Banco Central para captar dinheiro. Então ele pega aquele dinheiro do CDB, ele usa aquele dinheiro como base para ele emprestar para outras pessoas. Detalhe, ele capta tipo 1.000 de CDB e aí o Banco Central libera ele para emprestar 10 mil de empréstimo pessoal. Ou seja, ele capitaliza aquilo, ganha dinheiro. Quanto mais CDB o banco conseguir, mais grana ele faz. Perfeito, mas eu tomei essa decisão de terceirizar algo que eu já faço ao longo da vida, afinal o banco está sempre me indicando lá o fundo, eu faço, mas eu tomei uma decisão de querer uma rentabilidade melhor. O que é um fundo de investimento? Vamos falar de fundo de investimento, por exemplo. Tem um multimercado, existem outros também, né? Como é que funciona um fundo? Bom, acho que a comparação com o CDB já é até boa para fazer essa distinção, né? Quando você compra uma ação de uma empresa, você está comprando uma participação. É como se eu estivesse comprando uma participação na lanchonete lá da esquina, uma participação no negócio. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Compra um título público, emprestando dinheiro para o governo. Ou para uma debênture da Petrobras, emprestando dinheiro para a Petrobras. Agora, quando você compra uma cota de fundo, você está aportando o seu dinheiro num condomínio de investidores, que é o fundo. O fundo é um condomínio de investidores, ou seja, todas as pessoas, os cotistas, eles colocam dinheiro no mesmo CNPJ, que é o fundo, como se fosse uma empresa específica para gestão de investimentos, certo? Então, o fundo, ele vai pegar, o gestor do fundo, ele vai pegar aquele dinheiro e vai fazer investimentos, vai comprar CDB, vai comprar, não o CDB que a gente acha no banco, né? Ele vai comprar um CDB que o banco oferece para ele uma taxa muito melhor, mas ele vai comprar título público, ele vai comprar ação, dependendo de qual for o mandato dele. Assim como num condomínio, por exemplo, de imóvel, de apartamento, tem um regimento, chama o regulamento do que o síndico pode fazer. No fundo de investimento tem um regulamento do que o gestor pode fazer, certo? Então é tudo longe de ser pirâmide, porque pirâmide não respeita nenhuma legislação de CVM, de Banco Central, de nada. Quando você fala de um fundo de investimento, você está falando de um negócio que tem registro no Banco Central, tem registro na CVM, cumpre toda uma legislação para proteger o investidor. É algo totalmente diferente. E também não é marketing multinível, né? Deus me livre. Porque tem gente também que já está de saco cheio. Olha, vem aqui para uma reunião que tu vai ficar rico. Não tem nada a ver. Não, nada a ver com... Mas, Fred, fundo de investimento, ele tem taxas, né? E a pessoa tem que observar bastante quando for
comprar um fundo de investimento, porque às vezes a taxa lá não vai compensar o rendimento que ele vai ter. Exatamente. Aí a gente parte para um segundo, vamos dizer assim, um segundo nível. O que acontece? O fundo de investimento ele não foi criado por um investidor pequeno ou por um investidor para beneficiar o investidor. O fundo de investimento ele é estruturado para que os bancos possam captar dinheiro sem necessariamente ser por CDB, ou seja, para dar uma opção para o investidor fazer outra coisa. Então imagina, há 20 anos atrás, comprar um título de renda fixa ou comprar um contrato de DI na bolsa, vários ativos que o investidor comum ele não tinha acesso. O cara com 50, 100 mil reais ele não tinha acesso, certo? Aí o que o banco arrumou uma forma de dar acesso ao investidor a esse tipo de investimento. Então mesmo o cara que tinha 5 mil, 10 mil conseguia acessar. Por quê? Porque ele compra a cota do fundo, lá no fundo tem 1.000 pessoas com 5 mil, elas se juntam, aí elas têm condição de investir em vários produtos. Então o que é o fundo? O fundo é uma forma de você terceirizar, para o investidor é uma forma de terceirizar, e para o banco é uma forma de captar o máximo de investidores que ele puder, que ele conseguir. Entendeu? Então a indústria financeira hoje no Brasil, no mundo inteiro, ela é bastante voltada para fundos. Por quê? Porque é uma forma de remunerar a indústria da melhor forma. Então, hoje o cara paga uma média, num fundo que não é de renda fixa, de 2% de administração com 20% de performance. A administração é basicamente o seguinte, você botou um valor lá, 2%, o cara vai tirar anual. E ele vai tirar isso pro rata todo mês, certo? Ou seja, tu já está batendo 2% do teu dinheiro. E aí a 20% da performance, o que ele exceder. Assim, isso aí no longo prazo, isso é estudo que já foi feito em vários países, vai comer entre 1/3 e metade do teu potencial rendimento de longo prazo. Ou seja, tem um custo bom para investir, principalmente quando é em banco grande. Nos bancos a coisa é ainda pior, você vê 3% de taxa de administração, 30% de performance, é bastante complicado. Quem está nos assistindo, já imagino, já tem a pergunta na ponta da língua e eu vou te fazer. Hoje, quais as melhores modalidades de fundo de investimento? Primeiro, fuja do banco. Acho que a primeira, assim, é como se fosse um filtro. Muito difícil você achar no banco um fundo melhor. Tá? O melhor você faz é ir procurar uma corretora que também tem as mesmas certificações que os bancos têm junto aos órgãos reguladores. Tá? Segundo, você precisa de fundos que tenham uma taxa menor. Certo? O que é uma taxa boa aí? Uma taxa boa, a gente precisa comparar muito, mas por exemplo, um fundo DI, ele pode no máximo 0,5% de taxa de administração, 0 de performance. Ao ano? Ao ano. Um fundo multimercado, se ele puder ter menos de 2,20%, 2% de administração e 20% de performance, já é um ganho. Fundo de ação também. E já tem fundos assim, mais baratos. Perfeito. Tocou no assunto aí que muita gente tem dúvida. Inclusive, eu tinha dúvida. Primeira vez que eu botei o dinheiro no fundo lá, eu vi 20% por performance. O que é a performance, Fred? É assim, você tem uma... Assim, quanto mais o cara fizer, mais ele vai ganhar. Certo? Mas assim, a performance é a partir de um certo benchmark. Então, digamos que vou arredondar o valor maior para ficar mais fácil. Digamos que você bote 100 mil, certo? E você é conservador, você não quer que o dinheiro oscile. Então, a sua meta é bater o CDI, certo? Então, o fundo vai ganhar 20% do que exceder o CDI. Então, se ele for lá, você botou 100 mil e ele render só o CDI, você vai pagar só a taxa de administração, que é lá os 0,5%. Já se tiver uma performance de 10% em cima, então se ele render tipo 10% a mais do que o CDI, em cima desses 10% vai incidir os 20% dele ou 10% dele. Quem está nos assistindo aí está doido para investir, quer entrar no mercado financeiro, mas deve estar pensando, poxa, mas o Fred só me complica. Trouxe aí outra palavra que eu não entendi, foi nada. O que é benchmark? Benchmark é uma referência, é a meta. Então vamos dizer assim, para um cara que é conservador, o CDI, eu não quero que oscile, eu não quero ver meu dinheiro variar muito, mas eu quero render pelo menos o CDI. Então a referência é o CDI. Mas um cara mais arrojado, ele quer pôr pelo menos um juros real de longo prazo de 4%. Então, geralmente o fundo multimercado ele faz isso. É IPCA mais 4%. Então ele só vai pagar performance o que exceder o 4% mais o IPCA, que é a inflação, acima disso é que ele vai pagar performance. Perfeito. Ô Fred, também tem muitas dúvidas relacionadas ao que é os termos. O que significam os seguintes termos? Pré-fixado e pós-fixado. A gente vê aí bastante isso em tesouro. Mas também existe isso nos fundos? Não existe nos fundos assim.
Existem fundos de renda fixa que investem em títulos pré-fixados. Vamos voltar um pouco. Os fundos têm regulamentos e eles dizem o que o gestor pode fazer. Então, por exemplo, um fundo de renda fixa pré-fixado, ele é um fundo que ele é obrigado a investir em títulos pré-fixados no mínimo de 95%. Então, um fundo de investimento que renda fixa pós-fixada, ele é obrigado a comprar só títulos pós-fixados 90%, 95%, entendeu? Então, um fundo de ações, ele é obrigado a comprar no mínimo 67% de dinheiro em ações todo o tempo, todo dia, certo? Então, a diferença é essa. Acho que a gente já explicou aqui sobre título pré-fixado e pós-fixado, acho que sim. Mas é simples, no pré-fixado te dá uma taxa, antes ele te diz, vou te pagar 5% ao ano, vou pagar 6% ao ano. O pós-fixado atrela isso a uma taxa de juros de mercado, por exemplo, a Selic ou CDI. Até a inflação influencia nisso. Se o título pode ser atrelado à inflação. Então, um título, por exemplo, no Tesouro Direto a gente encontra um título público 2035 IPCA mais alguma taxa. Então, ele é a taxa pré-fixada mais a inflação. Lembrando que a gente não dá recomendação nem faz indicação, mas eu quero citar um exemplo aqui, Fred, de um fundo que era um dos queridinhos dos brasileiros, principalmente daqueles que preferem terceirizar, e alguns até que tratavam esse fundo, não sei como é que está a percepção, como uma previdência, que foi o caso do Alasca, que foi um dos fundos aí que mais sofreu ano passado e ainda não conseguiu se recuperar. Pegando o exemplo do fundo como o Alasca, que vinha num momento muito bom, chegou a render 20% ao ano, 48% ao ano, mas teve uma queda grande ano passado e teve uma queda mais de 30%. Como é que funciona, o porquê que um fundo desse cai e não se recupera tão rápido? Tá. É importante isso daí para entender a questão dos fundos e do que você está investindo. Porque às vezes a pessoa pega assim, não, eu quero investir num fundo de ações. Aí vai lá, o Alasca que está falando que chegou a cair 75%, quase 80%, depois voltou, hoje está caindo 50%, 40% mais ou menos. Mas ele é um Alasca BDR nível 1. Ele é um tipo de fundo que ele pode comprar ação, mas ele pode vender dólar, ele pode comprar ou vender juros, ele pode comprar ação no exterior, ele pode comprar tudo quanto é tipo de derivativo. Ou seja, ele é um fundo para quem é bem agressivo, para quem tem uma noção de que o cara está arriscando muito mais capital. Quem tem sangue frio. Isso. Não, e assim, quem está disposto a aceitar que o negócio é volátil, que o negócio vai oscilar muito e que pode ter perda permanente ali de capital, que pode demorar a voltar. Só que você não precisa necessariamente ir para esse tipo de fundo, porque existe, por exemplo, o próprio Alasca, que a Alasca é o nome da gestora, e esse fundo é o Alasca Black BDR nível 1. Ele tem um fundo que chama Alasca Black Institucional, que ele compra as mesmas ações que o BDR, só que ele não pode operar dólar, ele não pode operar juros, ele não pode operar nada no exterior, ou seja, ele não tem, na lei, no regulamento dele, ele não é permitido operar com derivativo com alavancagem. Então o que aconteceu com o institucional? Assim como o mercado caiu e voltou, o institucional também caiu e voltou. Junto até acima do Ibov. Então o que acontece? Depende do fundo que você está comprando. Teve fundos que não fizeram nem caíram tanto e voltaram demais. Teve fundo que nem caiu, um fundo multimercado que estava protegido. Então cada tipo de fundo, aí vai do investidor também procurar uma assessoria que consiga explicar para ele no que ele está investindo, que tipo de fundo que gestor faz, o que o gestor pode fazer, qual é a cabeça dos caras. Porque, por exemplo, quase todo fundo, fora dos bancos grandes, eles publicam cartas explicando o que o gestor está olhando, como é que o gestor está vendo o cenário. Entendeu? Então, assim, você tem como saber, por exemplo, a gente está num cenário agora que pode ter pandemia ou pode não ter. Mas aí, um gestor pode estar pensando, não... Vou até te interromper aqui um pouquinho. Se vai ter pandemia ou não. A pandemia existe, se vai ter lockdown ou não. A pandemia a gente já está vivendo. Se vai ter lockdown ou não vai, se vai ser grave para a economia ou não vai. Tem gestor que está dizendo que não vai ser tão grave, então ele está mais exposto. Provavelmente, se tudo der certo, o fundo vai subir mais. E tem gestor que não, está com medo do que pode acontecer, não está se expondo, está diminuindo a exposição. Se der muito certo, o fundo não vai subir nada. Então a percepção do que o gestor está fazendo também é importante. Isso aí para quem vai investir é importante também. É importante a gente trazer esse assunto para cá, porque a nossa missão é descomplicar a questão dos investimentos, que as pessoas tenham coragem, mas também não é dizer que é apenas mil maravilhas, um caminho de rosa. Existem riscos e a gente deixa claro isso aqui, a gente trouxe um exemplo prático. O fundo Alasca
está demorando a se recuperar, talvez demore mais tempo, mas quem entra nesse mercado sabe que no longo prazo poderá ter retorno. A gente vai ficar por aqui, tem muito mais assunto e a gente volta em breve. Fred, tu ia completar alguma coisa? Eu ia que é importante você ter essa percepção sobre fundos, sobre os tipos dos ativos, porque às vezes você vai evitar a oscilação e vai perder dinheiro para a inflação, que é o assunto que a gente faltou 2, 3 vídeos atrás aqui no canal. E às vezes o cara que vai aceitar um pouco de oscilação, não muito, mas sabendo organizar a carteira, ele no longo prazo vai ter um retorno muito maior do que aquele cara que não aceitou. Então tem que ter a gente sempre tem que olhar a coisa dos dois lados para procurar o melhor balanceamento. Acho que isso é importante, fica por aqui mesmo. Como o Fred falou, nós já produzimos outros vídeos, se você quiser tirar dúvidas, aprender um pouquinho mais, até entender como é que esse canal surgiu, você pode entrar aí na nossa timeline e buscar os outros vídeos. Por isso, para você não perder nenhum vídeo, nenhuma informação aqui com o Mago dos Investimentos, nosso Fred, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seja Red, seja seguro.